Uma das armadilhas que impedem muitos terapeutas de atuarem na área, de se assumirem nessa profissão, de atender seus primeiros clientes, é a síndrome do tenho que fazer mais um curso. Eu sempre brinco com isso, mas na verdade é uma brincadeira séria, porque muitas pessoas que já têm conhecimento, já têm vários cursos, já têm condições total de entrar nessa área de ser terapeuta, ficam esperando o momento ideal porque acreditam que não estão prontas. Eu não tô pronto ainda, eu não tô pronta ainda. E o que eu sempre falo nos vídeos aqui do canal, nos vídeos que estão aí rodando nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, é que você já nasceu pronto. Ser terapeuta é um dom. Às vezes você precisa de um preparo, de um passo a passo, de um método, de algo que te ajude para que você saiba como fazer. Mas normalmente a grande maioria da galera aí que quer ser terapeuta já tem conhecimento, já estuda o universo do desenvolvimento pessoal há muito tempo, então de fato o que você precisa não é mais um curso para ter confiança para atender. O que você precisa é saber como fazer. E é por isso, inclusive, que a gente criou o Terapeuta do Zero. Eu criei esse treinamento para ajudar as pessoas a iniciar do absoluto zero na terapia holística, para que percam esses medos, essas inseguranças e tenham cada vez mais certeza de que o conhecimento que elas têm, porque se você tem 1 ou 2 cursos na área, se você já pode atender as pessoas, já conhece algumas técnicas de terapia holística, você já tem condições de começar a atender. Lógico que eu sempre digo que o ideal é ou você ter mais ferramentas de atendimento para você ter mais conhecimento ainda e ter condições até de oferecer mais de você no seu trabalho, né? Ou você pega uma técnica, 2 técnicas e você estuda muito ela e se torna o melhor naquilo que você vai desempenhar dentro do consultório. Esses são os caminhos para você atender os seus clientes. Mas às vezes essa coisa de sempre ter que fazer mais um curso, mais uma formação, mais um curso, mais uma formação, nunca tá bom o suficiente, nunca é o suficiente, às vezes é uma armadilha para a grande maioria. Porque aí você fica preso nisso e esquece de olhar, de perceber as possibilidades que você já tem e que o conhecimento que você tem já te dá condições totais de você começar a atender e começar a ajudar as pessoas. Porque não é sobre só essa insegurança, é sobre o quanto eu estou me mantendo na insegurança e deixando de ajudar pessoas que precisam de mim. Então, às vezes, a gente tem que parar de olhar para o nosso próprio mundo e começar a ver que existem pessoas precisando de nós lá fora. Se eu me assumo e se eu faço a minha parte, eu começo a auxiliar essas pessoas, eu começo a criar mais confiança. Porque uma coisa é fato, o maior mestre de todos é a prática. Enquanto você não atender o seu primeiro cliente, não estiver dentro do consultório, você não vai saber como que é. Ter mais cursos não vai te dar a experiência que você precisa para atender. O que você precisa de fato é pegar o conhecimento que você tem, transformar esse conhecimento num método de atendimento que realmente te dê confiança e então ir para o consultório e atender seu primeiro cliente ou atender seu primeiro cliente de forma online, certo? A segunda armadilha que impede o terapeuta de ser terapeuta, de atuar nessa área, é a armadilha de atrair cliente por preço. Pessoas que estão começando muitas vezes querem atender de graça porque acham que não tem ainda experiência para cobrar, e outros terapeutas têm essa ideia de que tem que cobrar barato porque está começando, né, gente? Isso aí é uma armadilha que você precisa soltar, se libertar disso. Porque atrair cliente por preço também faz com que o cliente por preço vá embora. E outra coisa até que eu anotei aqui que eu acho muito interessante que acontece muito é você definir o seu preço pelo medo, né? O medo de não ser aceito, o medo de não gostarem de você, o medo do seu atendimento não ser legal, o medo de as pessoas te compararem, né? Ou você ficar se comparando, ou que outras pessoas melhores que você têm mais condições de cobrar do que você. Então, quando você entra nesse ciclo, né, de pensar que você tem que cobrar menos porque você tá com medo de cobrar o valor ideal, você vai impedir o seu caminho, a sua energia, a sua força de vontade de ser terapeuta. Porque quando a gente se prende nisso, é como uma armadilha mesmo. A gente fica preso nesses conceitos, achando que não pode fazer, que não dá, que não tem condições, né? E na verdade o que você precisa é se libertar disso tudo e entender que você vai definir o seu preço
você pode começar atendendo e cobrando. Não existe nada, gente. Na legislação brasileira, por lei, não existe nada dizendo que você não pode cobrar pelo seu trabalho de terapeuta, porque a nossa profissão é autorregulamentada. Então essas coisas que ficam falando por aí, você vai fazer um curso aqui, vai fazer um curso ali, ficam te dizendo que você não pode cobrar, isso aí é uma cultura que muitos trazem do que acreditam, né? Ou às vezes, por exemplo, reiki, né? Esses dias uma pessoa me perguntou no meu direct lá do Instagram: Kátia, eu posso cobrar uma consulta de reiki porque eu aprendi no meu curso que não pode? Aí eu fiquei pensando, como assim? Né? Como não pode cobrar uma consulta com reiki, né? Da onde essa pessoa tirou isso? Da onde que veio esse conceito? Então a gente tem que começar a pensar um pouco, sabe? Ouve a informação e pesquisa sobre isso. Não ouve a informação e consente tudo como se tudo fosse uma verdade e é isso e pronto. Eu sei que muitos de vocês confiam nos mestres de reiki de vocês, confiam nos professores, só que da onde que esse professor tirou isso? Sobre o que exatamente ele estava falando quando disse isso? Porque às vezes a informação também é aquele telefone sem fio, né? Vai perdendo um pouco de cada palavra, de cada informação, e quando chega na fonte, tá completamente distorcida a informação. Então a gente tem que entender por que é que esse professor, esse mestre de reiki falou que não pode cobrar o reiki. Da onde que saiu essa informação? Porque às vezes a informação vem da fonte, mas a fonte não é no Brasil, a fonte não é aonde você mora. Às vezes esse tipo de conceito vem do Oriente, mas no Oriente a cultura deles é completamente diferente da nossa, gente. Eles não vivem o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive. Então não dá pra gente usar as mesmas informações que vêm de lá pra nossa realidade. Tem coisas que não se encaixam, então a gente tem que adaptar, né, a ideia, adaptar a proposta de trabalho, tá? Então não há nada errado e não tem um pré-requisito em lugar nenhum, nem um regulamento, nem uma regra dizendo que você não pode cobrar pelo seu trabalho. Não importa o que você faça nessa área, tá? Porque a nossa profissão é autorregulamentada. Então um tantão de vídeos aqui falando sobre isso, se você quiser entender o que é uma profissão autorregulamentada. Inclusive, nosso videomaker deixa uma indicação aqui, né, Douglas? Para vocês poderem assistir algum vídeo meu falando sobre como é a profissão de terapia holística no Brasil, tá? A terceira armadilha é você só ficar divulgando técnica. Como que eu vou fazer pra divulgar meu trabalho? Como é que eu vou fazer pra falar do reiki? Como é que eu vou fazer pra falar das barras? Como é que eu vou fazer pra falar do Theta Healing? Como é que eu vou fazer pra falar das técnicas que eu trabalho? E aí fica nessa indecisão, né? Nessa dúvida e não sabe como fazer pra se assumir, pra falar pras pessoas que é terapeuta. Mas aí nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, nós temos que honrar o tempo das pessoas. Segundo, as pessoas todos os dias são inundadas de informação. Elas não querem saber sobre o seu trabalho falando da técnica. As pessoas raramente vão marcar, agendar um atendimento com você por causa da técnica. Elas vão agendar por causa da terapia no todo, né? Do terapeuta. Geralmente as pessoas chegam até nós por indicação. Indicação de alguém que indicou o terapeuta, não a terapia em si. Por mais que às vezes a gente ouça falar da terapia, geralmente é assim que acontece, né, Jeff? Contigo também, né? As pessoas vêm porque souberam, nossa, ele é terapeuta, ela é terapeuta, eu quero ir lá porque a fulana recebeu ajuda, a fulana melhorou um monte, né? As coisas estão indo bem na vida dela, então vou lá também. Por quê, gente? Porque eu vejo muitas pessoas do mundo do marketing falando, né? Que nós somos o nosso cartão de visitas. Não é um pedaço de papel. Você é o seu cartão de visitas. As pessoas, quando se encontram com você, ouvem você, acessam você na rede social, elas estão em busca do profissional, não simplesmente da técnica. Então, aprenda a trabalhar, a usar a informação de uma maneira que seja atrativa, interessante, né? Eu tenho também um monte de vídeos aqui dando dicas específicas de como você pode divulgar o seu trabalho. Inclusive, recentemente a gente liberou um vídeo aqui no canal onde eu falo de dicas de como você trabalha com Instagram. O que você pode postar no Instagram, por exemplo, e lá vai ter várias dicas falando sobre como você melhora a sua comunicação. Ou seja, evite divulgar suas técnicas. Fale de como o seu trabalho transforma a vida das pessoas. Fale como que essa técnica ajuda as pessoas a mudarem suas vidas, porque é isso que as pessoas estão buscando. Ajuda, transformação, mais equilíbrio, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Elas não estão buscando a técnica, elas estão buscando o que a técnica resolve na vida delas. Então procure usar mais esse tipo de linguagem e menos a linguagem que só dá informação e informação. Porque daí a gente entope as pessoas de informação e a pessoa está mais confusa do que quando ela te perguntou como é o seu trabalho. Quando as pessoas me perguntam como é o meu trabalho, eu não falo, eu trabalho com top terapeuta. É a minha técnica, né? É o meu método.
Eu não digo isso para as pessoas. Quando as pessoas me perguntam, Kátia, com o que você trabalha? Eu trabalho ajudando profissionais da área das terapias holísticas, alternativas, complementares, pessoas que trabalham com reiki, massagem, acupuntura, shiatsu, essas pessoas que trabalham com as terapias alternativas a terem sucesso. É assim que eu me apresento para as pessoas. A saberem como começar na área, a saberem como se posicionar, a saberem como fazer seu marketing pessoal. É com isso que eu trabalho. Aí as pessoas, que bacana, que legal. Agora, se eu simplesmente falo que eu trabalho com top terapeuta e o terapeuta do zero, elas vão ficar me olhando assim, elas vão imaginar na cabeça delas o que pode ser. Mas é muito mais interessante elas entenderem a transformação por trás. Quando eu era terapeuta e atendia no consultório ainda, as pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu dizia assim, olha, eu ajudo pessoas que estão hoje com ansiedade, com depressão, com medos em geral, pessoas que estão com alguma deficiência, algum desequilíbrio na vida delas, a terem mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia, mais leveza e então entenderem seus propósitos de vida para que elas se encontrem mais e melhor no dia a dia delas. E aí as pessoas olhavam para mim assim, nossa, que interessante, o que é esse trabalho? Daí agora eu vou dizer como é o meu trabalho. Mas primeiro eu quebro esse padrão, né? De dizer imediatamente que eu sou terapeuta holística. Tem pessoas que não sabem o que é, gente. Embora nós saibamos, porque é o nosso mundo, tem muita gente que não sabe o que é terapia holística. Então é legal você falar muito mais da transformação do que do conceito em si, tá? E a quarta e última armadilha do terapeuta, ou a armadilha que faz o terapeuta holístico não conseguir ser terapeuta, é você dar tiro pra tudo que é lado. Sem saber organizar uma sequência de atendimento, é você saber se a sua técnica hoje é a solução perfeita para o seu cliente. Será que você já se perguntou isso? As técnicas que você tem, o conhecimento que você tem, é a solução perfeita que os seus clientes buscam? Ou é algo que você foi porque você quis conhecer, mas nem sempre é o que as pessoas estão buscando? Então essa coisa de dar tiro para tudo que é lado, fazer um monte de curso, ter um monte de conhecimento, mas não saber como estruturar isso dentro do consultório, ter uma sequência organizada dos atendimentos. O que eu faço com o meu cliente quando ele chega na primeira consulta? O que eu faço com o meu cliente na segunda consulta? O que eu faço com o meu cliente na terceira consulta? E dar uma sequência, né, uma estrutura que surpreenda o cliente a cada atendimento, encante o cliente e que ainda faça você ter essa organização, você saber como você vai trabalhar com o seu cliente na sequência conforme ele vai voltando. Porque as pessoas me perguntam muito, né? Kátia, como você fazia para o cliente voltar? Novidade, gente. Novidade, coisas novas, algo que surpreenda, encanta, né, o cliente a cada atendimento. Porque se eu sempre faço as mesmas coisas do mesmo jeito, o cliente vai se desmotivando, porque não tem nada novo para ele ali. É uma coisa que eu sempre gosto de frisar e trabalhar muito nos meus treinamentos. Inclusive, sobre sequência de atendimento, sobre essa parte mais aprofundada, a gente trabalha no Top Terapeuta. E deixa eu aproveitar para te avisar que no dia 9 de novembro a gente vai iniciar um evento online do Top Terapeuta. A gente vai criar algumas coisas novas aí, logo a gente vai anunciar para vocês. Inclusive hoje à tarde eu tenho reunião aqui com o pessoal responsável por isso. E a gente vai trabalhar na parte estratégica mesmo do Top Terapeuta. E no dia 16 de novembro a gente abre as inscrições desse curso. Então, se você quiser ser um Top Terapeuta e saber mais profundamente o caminho que eu fiz para ser uma terapeuta de 10 mil por mês, eu vou te ensinar tudo isso nesse evento online, vou te dar algumas dicas, algumas orientações e vou abrir também as inscrições para o curso mesmo do Top Terapeuta, que é uma formação em terapia holística. Beleza? Então essas 4 armadilhas geralmente são as que mais pegam, são as que mais o terapeuta se deixa levar e é por onde ele fica preso e não consegue se soltar para de fato atuar na área, tá? Então, a síndrome do tenho que fazer mais um curso, atrair cliente por preço ou definir o seu preço por medo, divulgar somente as técnicas e não criar uma comunicação mais atrativa e ficar achando que dar tiro para tudo que é lado é o que faz o cliente vir, né? Eu tendo um monte de técnicas faz com que o cliente venha. Gente, as pessoas não sabem o que são suas técnicas, elas querem sua ajuda. Né? Então, por isso a importância de você estruturar um método de atendimento que realmente surpreenda, encante e traga para os seus clientes essa certeza de que você vai ajudá-los naquilo que ele precisa. Certo? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!